Graça e paz, irmãos e irmãs. Quero ler com você nesta noite Mateus capítulo 18, verso 3. Os discípulos estavam ali preocupados em saber quem seria o maior no reino que Jesus ia tomar conta. Mas ele surpreendeu todo mundo e falou assim, e disse: em verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Que coisa, né? Esse pequeno verso, Jesus quer ensinar que o reino de Deus, que a sua presença, ela é acessível a quem tem um coração simples, uma fé sincera e uma confiança total no Pai. E neste mundo aqui que tudo é complicado, Jesus ele revela que a grandeza ela está na simplicidade. Crianças são muito simples, gostoso trabalhar com elas, dá bastante trabalho, bastante canseira. Eu não sei se as professoras aqui perceberam, os meninos, mas elas dão bastante canseira. Mas elas são simples. Jesus falou assim: para vocês me enxergarem, vocês têm que ter um coração como o de criança. Não é criancice, mas é o coração simples como o de uma criança. Porque os discípulos já estavam se tornando muito adultos. Porque a gente vai crescendo, a gente já quer conquistar lugares. Nossa vida é uma conquista dia a dia. Você, eu queremos ser vistos, lembrados, sermos importantes, termos títulos, termos lugares especiais, ter lugares que faz diferença. Nós queremos ser gente que tem uma honraria, sermos chamados pelo nome, chamados pelos importantes pelo nosso nome, pelos títulos que temos, tantas coisas, a gente procura essas coisas, a gente quer viver essas coisas, a gente começa a crescer, estudar, depois a gente forma na faculdade, depois quer fazer mestrado, depois quer fazer doutorado, depois quer fazer uma série de coisas, para depois lá voltar a ser ninguém, que a gente cresce, depois diminui, depois volta a ser ninguém, mas enquanto estamos crescendo, queremos ser alguém distinguido. Então, isso vai tirando a nossa simplicidade, porque nós queremos já mostrar serviço. E Jesus falou para os discípulos e viu que os discípulos estavam fazendo o contrário do que ele havia ensinado naquele tempo todo. Os discípulos já começaram a crescer o olho para saber o que seria o maior lá no reino de Jesus que ele estava falando que ia inaugurar. E aí um começou a vir, começou a falar com um, com outro, e queriam saber quem que seria o maior de todos. Aí Jesus falou: olha, se você não se entregar, se você não se tornar como criança, você não vai de modo algum entrar no reino de Deus. Você tem que diminuir, tem que ficar pequeno, porque o reino de Deus é o lugar dos pequenos, não é lugar para os grandes. O reino das pessoas é o reino dos tronos. O reino das pessoas aqui, ele é o reino de quem manda, é o reino do poder. Mas o reino de Deus, é como um amigo nosso escreveu, é o reino que tem uma toalha e uma bacia como cetro. É os pequenininhos. E aí Jesus fala isso para os discípulos, que nós precisamos se tornar com o coração como de criança, porque só coração como de criança que a gente enxerga as coisas do reino. Eu vou ler aqui com você um verso a mais que diz assim, em Mateus capítulo 5, versículo 8. Olha aí, Mateus 5, 8. Se você pode acessar aí ou abrir a Bíblia.
Aí Jesus fala assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quando ele começa a trilhar pelo caminho da simplicidade com os discípulos, para que eles tenham que ter um coração simples como de criança, ele avança um pouquinho mais, ele fala: então, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E aqui ele está mostrando que a simplicidade abre o acesso a Deus. Tá certo? Diga assim: a simplicidade me dá acesso ao Pai. Olha que coisa boa, né? É no caminho da simplicidade que nós temos acesso a Deus. As crianças, elas acreditam com facilidade. Elas não ficam perguntando se tem amor, se os pais amam de verdade, apenas confiam que os pais amam. E o coração simples diante de Deus também é assim, ele é aberto, ele é sincero e ele não tem máscaras. Porque a gente sabe que a simplicidade confia que Deus nos ama. Né? E Deus, o nosso Pai, Ele não é só Deus, não é um Deus com D maiúsculo, mas Ele é o nosso Pai, que nós cremos que Ele é o nosso Pai e que Ele nos ama. Amém, queridos? Que profundidade é isso se você abrir o seu coração como de criança, de saber que Deus, o nosso Pai, simplesmente nos ama. Olha que coisa boa, Ele nos ama, Ele nos quer, né? Ele já nos comprou e Ele nos ama. Isso é maravilhoso, porque um coração simples, ele não precisa entender tudo para crer que Deus te ama e que Deus me ama. Ele apenas confia que o seu Pai ama e Ele sabe o que faz. Por isso que Jesus disse que o reino pertence aos que são como crianças, pessoas que se entregam a Ele, ao seu amor e confiam no seu amor sem nenhuma reserva. Ele simplesmente nos ama. É um amor que nós não conhecemos. É um amor sem barreira, é um amor sem condições, ele é um amor puro de Deus para nós. Eu estava ouvindo uma pessoa dizendo, uma pessoa que pensadora, ela estava dizendo e falou que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos criou como Ele é. Mas nós, na nossa religiosidade, no nosso jeito complicado de ser, tornamos Deus a nossa imagem e semelhança. E nós então começamos a ver um Deus que faz separação entre pessoas, nós criamos um Deus que tem mágoa, nós criamos um Deus que tem condições para sermos aceitos, nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança, conforme eu sou. Aí eu digo para você uma coisa interessante: quanto mais chato você é, mais chato é o seu Deus. Olha para a pessoa do lado aí e diga assim: que tar. Quanto mais chato você é, mais chato é o seu Deus. Quanto mais implicante você é, mais implicante é o seu Deus. Quanto mais ranzinza você é, mais ranzinza é o seu Deus. Quanto mais julgador e julga você é, mais julgador é o seu Deus. Porque você cria um Deus à sua imagem e à sua semelhança. E Deus não é a nossa imagem e semelhança, nós somos feitos à sua imagem e semelhança. E a palavra de Deus diz que Ele é amor, diz que Ele é vida, diz que Ele é plenitude. A palavra de Deus diz que Ele é perdão. A palavra de Deus diz que Ele é abundância de alegria. E é isso que Ele é de verdade, porque a Bíblia diz que Ele é. A Bíblia não é alguém que eu interpreto. Nosso problema é a interpretação. Cada um interpreta a Bíblia conforme ele é. É por isso que eu não gosto, a gente não gosta de ficar ouvindo a Bíblia por terceiros. Você deve ser simples como criança, abrir a Bíblia e dizer: o Pai me ama, o Pai me aceitou, o Pai me recebeu, o Pai, Ele é o meu Pai, que a Bíblia diz que Ele é, né? Jesus não veio para esvaziar o reino de Deus, Jesus veio para povoar o seu reino. E é a religião, eu, você e os nossos achismos que tiramos pessoas do reino de Deus e colocamos na religião e colocamos no inferno. Mas nós precisamos ser simples como crianças. Jesus falou, porque se você não for simples, você não verá
a Deus, não pode entrar no reino de Deus. Olha que belezinha, ó, que simplicidade. Ela quer subir aqui em cima. Olha aquela ali, ó, já deu problema para a mãe. Está nem aí. Ó, a mãe veio pegar. A mãe está cheia de vergonha, mas ela está nem ali, ó. Está nem aí. E é tudo de boa. Teve um que deu um pito aqui esses dias, até arrependi de dar o pito. Mas é porque as crianças estão tudo lá embaixo, né? Hoje está todo mundo aqui em cima, né? Está tudo certo. Mas olha, é a simplicidade que abre o coração para Deus. Você vai no encontro das crianças, como teve esse final de semana, elas estavam tudo ali orando, buscando, está tudo certo para elas. Elas estavam felizes, estavam alegres, estava tudo certo. As pessoas pregaram lá e fizeram até apelo. Ontem teve um apelo lindo, a gente viu pela janelinha, teve apelo lá, eles foram tudo para o apelo, né, pastor? Você viu ali as crianças no apelo, orando, estava tudo simples. Porque a criança recebe simples o reino de Deus. No último encontro com Deus que teve um lá que estava em crise. Por que ele estava em crise? Porque ele falou assim, meu Deus, Deus não fala comigo, Deus não toca em mim, porque tem um monte de gente aí estribuchando no chão, Deus não toca em mim, não é? E Deus não fala comigo. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas como é que você quer que Deus toque com você? Que jeito? Ah, não sei, um jeito diferente. Não, meu filho, simplesmente receba o que a palavra de Deus teve para você. Você não precisa levar um choque de 220, né? Você não precisa sair pulando que nem pipoca, porque tem a unção pipoca, né? Para você pulando assim, e aí a gente fala que, nossa, que ele está cheio de poder de Deus, né? Você não precisa ser nada, simplesmente receba o que Deus tem para você. É só isso? É só isso. Você quer o que mais? Você quer mais do que a revelação de que Deus te recebeu, te aceitou? Então eu acho que eu estou feliz agora. Mas por quê? Porque a gente fica complicando o que Deus facilita. Porque você fica adulto, você quer saber como é que Deus age, porque Ele age, o que Ele exige para agir, por que Ele faz, porque a gente tem todas essas exigências. Então, quando você vai ver crianças recebendo oração, ela vai lá, recebe amém e sai pulando de alegria. Aí você pega o adulto recebendo oração, ela sai lá, recebe oração, aí sai dizendo, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho. Aí no meio do caminho, para sentar na cadeira, já perdeu todas as bênçãos. Ao invés dele receber e dizer, Deus me perdoou, Deus me aceitou, glória a Deus, que leveza que eu sinto. Ó, por isso que Jesus falou, se você não receber o reino como criança, você não vai entrar. Porque é só na simplicidade que você recebe o reino de Deus. Porque para você crer num Deus que existe, crer no céu que existe, para você crer que Deus te recebeu, te aceitou, é só sendo criança, com coração de criança. Ou seja, pensa menos. Porque nós somos tentados a pensar demais. Quanto mais idade você tem, mais você pensou. E quanto menos idade você tem, menos você pensa. É ou não é? Lembra atrás lá quando eu comprei uma geladeira e aperta o botão, sai água, né? Você, adulto, fica preocupado se colocou água lá dentro, foi? Sim ou não? A criança aperta e só sai água, né? Aí chega lá, a filha estava, essa geladeira não sai água, tem que sair água, eu quero água. Porque ela só quer que saia água. É ou não é, Cláudio? Ela só quer que saia água, você não. Você fica pensando todo o processo. Mas você receba Deus como criança, porque Jesus falou assim, quando você for orar, fale com Ele como quem conversa com o Pai. Amém? Amém ou não? Amém. Pois é, fala. Para de tentar merecer coisas para Deus te responder. Eu já ouvi gente dizer que não vai orar porque não merece que Deus responda a sua oração. Porque ele é um traia. Quem conhece um traia aqui? Pega a mão. Não conhece ninguém aí? Então faz assim. Faz assim. Faz assim. Vocês não estão fazendo por quê? Agora faz assim. Aí, já conheceu um traia. Eu falei, meu filho, se você ter que merecer para Deus responder uma oração sua, esquece. Você nunca vai merecer nada. Nunca. Porque o reino de Deus é este. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Fé de criança. Como que é fé? Não, como? Esquece o como da sua cabeça. Fé. Isso não vem de vocês.
é um presente de Deus. E não vem das obras de vocês. Porque se você merecesse alguma coisa, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Ele lhe dá de graça. Então quando você for orar, receba de Deus, receba. Ore. Ele vai fazer conforme a sua fé. E é por isso que o coração simples enxerga a presença de Deus em tudo. Amém, gente? Em tudo. Ó, Mateus 17, 20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará. Nada vos será impossível. Que grande ali, né? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Sabe, gente, se a simplicidade, ela abre a porta para a presença de Deus, a simplicidade também abre a porta de milagre para a sua vida. Amém? Vocês estão aí? Ou estão tristes porque o Palmeiras perdeu? Não? Estava bem até agora, né? O pastor estava na unção, já entrou na carne, né? Misericórdia. Hã? Contrário? É contrário, né? Feliz. E tem gente feliz e tem gente triste. Bobagem essa coisa, né? A simplicidade abre a porta de milagres. Jesus comparou aqui a fé a esse grão de mostarda, uma das menores sementes da terra, mas que cresce e se torna uma grande árvore, frondosa, bonita. E ele quis mostrar ali que não é o tamanho da fé que importa, mas a pureza e a simplicidade é que importa. A simplicidade acredita. Por que você não acredita que Deus faz milagre na sua vida? Porque você fica pensando demais. É por isso. É porque eu fico pensando demais. É por isso. Ah, Deus precisa fazer um milagre financeiro na minha vida. Ah, eu vou fazer aquele bico lá, esse trabalho aqui, esse outro aqui, Deus vai abrir a porta e eu vou sair dessa situação. Pensou demais. Pensou demais. Ah, Deus vai curar. Não, mas Deus usa também as mãos do médico. Né? Aquela crente de oração de crente sem fé, aquela: Senhor, abençoa, cura essa vida aqui. Usa as mãos do médico se o senhor precisar. Mas o Senhor também criou os remédios. O remédio é dom do Senhor. Não, mas o Senhor também criou o SUS me dá de graça. Aí começa a colocar um monte de coisa sem fé. Começa a misturar descrença na fé. Ao invés de você orar e eu orar: Senhor, cura em nome de Jesus. Pronto. Se você fizesse assim, se eu fizesse assim, haveríamos mais curas na vida da igreja e na nossa vida. Quando você orasse, cura, Jesus. Se Deus quiser curar ou curar, é problema dele. Mas importa que você tenha uma fé tão simples, a ponto de Deus falar assim: meu Deus, essa criatura tem uma fé tão simples, que ele já orou como se eu fosse curar, se eu quisesse curar, olha só. Mas quem tem que falar isso é Deus, não é você. Porque se ele quiser curar, ele vai curar da forma que ele quiser. Se a gente tivesse fé como de criança, a gente receberia mais coisa, haveria mais cura. Mas é por isso que a Bíblia diz que ao se multiplicar o conhecimento, também multiplica-se a iniquidade. Porque o conhecimento, ele é inimigo da fé. Não vou nem falar que eu não estou dizendo que isso aqui, eu estou dizendo nada, estou dizendo isso mesmo. Não veio que falar: estou dizendo que você não precisa conhecer, aquela coisa toda. Não precisa, todo mundo sabe que precisa. Mas é assim que funciona. Se você tiver e eu tiver simplicidade, nós faríamos mais coisas tipo criança. Pede uma criança orar por você. Adulto. As crianças que estavam aqui, você vai chegar em casa hoje e vai ter alguma pendência, porque adulto tem pendência. Tem pendência? Você tem pendência? Pendências para resolver? Não pisa no pé da mulher, rapaz. É que eu tocou? Tem pendência, Luiz? Para amanhã? Tem pendência para amanhã, senhora, hein? Tem? Tem pendência, Gesley? Então pede para a Kézia orar por você hoje à noite. Você vai ver que oração linda, que
ela não vai nem desconfiar, ela não vai querer saber o processo de como está lá na Boticário, lá, Natura? Boticário? Ah, Boticário. Pede para a criança orar. De vez em quando eu fazia isso em casa, quando as meninas eram pequenininhas. Às vezes eu estava tão assim, cabrunhado, eu chegava e falava assim para a Aninha, assim, né? Foi mais com a Aninha do que com a Rafa. Aninha, ora para o papai. Ela falava, quer que ora pelo quê, pai? Ah, ora para o papai ficar rico. Aí ela orava assim, simples, mas acho que eu não recebi, porque ela orava com fé e eu ficava assim, aham. Às vezes a gente é pai e a gente atrapalha até as crianças de orar pela gente. Mas se a gente aprender a orar como criança, né, coisa simples. Ah, Deus, o Senhor sabe que eu não aguento mais andar a pé nessa cidade, está chegando o verão, me dá um carrinho. Quem quer orar assim? Ninguém quer orar assim? Ora, Ele dá. Uma vez aqui em Cambará, tinha uma irmã muito querida. Ela tinha um marido muito complicado. Eu chegava para ela falava, o seu fulano é assim, assim. Dona Maria. Uma vez ela veio e pediu, ela tinha um comércio bem pequenininho. Ela falou assim, um dia veio chegando, eu sabia que ela tinha dificuldade. Ela falou, pastor, eu quero que a senhora possa dar um carro para mim. Eu falei, meu Deus, um carro? Como assim, né? Deve ter outras prioridades, né? Eu fui orar, né? Eu orei, Senhor, dá um carro para essa irmã, mas segundo a sua vontade, porque crente sem fé também ora assim, às vezes. Não é que você não tem que orar assim, tem que orar assim, mas às vezes você contamina essa frase, segundo a sua vontade. Tinha tantas prioridades. 15 dias depois veio a irmã, pastor, eu vim agradecer. Agradecer o quê, irmã? Deus me deu um carro. Eu, ô louco! Não dá cotovelada nela, que ela ri gostoso. Porque crente sem fé não fala ô glória, ele fala ô louco. Quando alguém vai testemunhar de alguma coisa. Né, Ulisses? Oh, Deus curou, pastor. Ô louco, foi mesmo? O pastor se perdeu. No meio do caminho, não sei onde foi que ele se perdeu, mas se perdeu. E eu falei, sério? Glória a Deus, aleluia, irmão. Aí depois daquele dia em diante, eu até uso como isso nas várias pregações. Eu digo assim, olha, se a pessoa orar, não duvide, que ela pode orar para ter um castelo. Mas se ela tiver fé, a Bíblia diz, se você orar para esse monte, sai daqui e passa para lá, ele vai passar. Se tiver fé como o tamanho de um grão de mostarda, piquitica. Eu quero isso para a minha vida, irmãos e irmãs. Né? E ele falou isso aí. E os discípulos, eles não conseguiram expulsar nenhum demônio, porque acho que perguntava demais. E ali, ele falou, os discípulos chegaram e disseram, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Ele falou, por causa da sua fé. Se tivesse fé o tamanho de um grão de mostarda, teria falado para o demônio sair, ele sairia. Né? Por que o crente tem medo de expulsar demônio? Porque não tem fé. Porque fica pensando demais. Daí fica assim, acho que eu cortei uma cana na beira da canagem aí, vou expulsar, vai falar da minha cana que eu cortei. Tem uma lenda dessa por aqui, né? Não tem uma lenda aqui? Que eu vou expulsar o demônio, alguém pegou uma cana lá e o demônio saiu por causa da cana que ele roubou. Pois é. O pastor Vanderlei lá que falou isso da cana. Sei não, acho que foi ele que pegou a cana. Foi ele mesmo, né? Vixe, não vou nem falar o nome. Eu falei nome aqui? Não falei nome. Gente, se você tiver fé o tamanho do mostarda, você vai olhar para o demônio e falar assim, sai em nome de Jesus, ele sai. É assim. É muito simples. A fé complicada é aquela que quer entender tudo antes de crer, mas a fé simples é a que confia mesmo sem ver. Porque os milagres acontecem quando a gente para de duvidar e volta a crer como uma criança crê no seu pai. Se você crê com sinceridade, creia. Crê com sinceridade, creia. Mas é por isso que o meu coração, o seu coração tem que ficar simples. Deus não pergunta demais. Quem pergunta demais somos nós.
mas com ele não tem isso. Em Hebreus 11, verso 6, ele fala: sem fé é impossível agradar a Deus. E lá em Marcos 9, 23, ele fala assim: tudo é possível àquele que crê. Deus faz grandes milagres através de corações simples. Amém, amados? Simples. Só vou dar um exemplo, não precisa fechar o olho agora, mas quando você for orar, feche o olho e ore, simples, entregue, descanse. Quanto mais mundo em nossa vida, quanto mais idade em nossa vida, mais a gente pensa, e mais ficamos distantes das coisas simples do nosso Pai, que Ele faz simplesmente. Olha só, uma última coisa, Mateus 23, verso 11 e 12. O maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. A simplicidade, ela nos conduz a uma verdadeira grandeza. É ser simples. A grandeza aos olhos de Deus não está em posição nenhuma que eu tenho, mas em corações humildes. É aqui que Jesus mostrou que a verdadeira grandeza, ela nasce da simplicidade de servir e amar. Gente humilde, gente simples. As crianças, elas são grandes em coisas que os adultos esquecem. Sabem perdoar com facilidade, ri com facilidade, confia com facilidade, porque isso é a grandeza do reino. Quem serve, cresce, e quem se humilha, é exaltado. O reino deste mundo é crescer. Nós queremos crescer em importância. Cada vez mais temos um nome importante. Temos posições importantes. Mas é incrível, quanto mais você quer essas coisas, mais elas fogem de você. Mas o reino de Deus, ele cresce para baixo. Os homens ardem de febre para ter importância. Jesus desceu ao invés de crescer. A religião cresce. Jesus, o evangelho, desce. O ser humano quer deferência, quer ser notado. Jesus, ele quer sentar para lavar pé. A matemática do céu, ela é inversa à matemática deste mundo. O mundo quer fazer para ter. O evangelho, ele dá tudo para ter. É isso que é. Quando eu e você nos tornamos simples como crianças, não ligo para muita coisa. Não ligo para muita coisa. Ele fala assim. E é por isso, querido, que eu e você, a gente pode servir com alegria mesmo nas pequenas coisas. A gente pode tirar o peso das aparências e viver de modo leve e verdadeiro. Quanto mais simples, mais próximo de Deus nós somos. Amém? Ser simples. Ser descomplicado. Quando você estiver pensando muito em você mesmo, cheio de crise, cheio de pensamento, cheio de pode, não pode, cheio de complicação, deixa tudo de lado. Vá para os pés do Senhor e não fica pensando muito em você não. Quanto mais você pensa em você, pior você fica. Quando você estiver cheio de crise, se abandone. Eu gosto muito desse negócio. De vez em sempre eu me abandono. Quando eu acho que estou injustiçado, quando eu acho que eu estou assim, estou aquilo outro, quando eu acho que estou complicado, quando eu acho que estou buscando muita coisa, eu acendo um farol aqui na minha mente e eu falo, se esqueça, se esculhambe, largue você de lado. Porque quanto mais você pensa em você, pior você fica. O ser humano é assim, ele é um poço de complicação. Quanto mais você pensa, pior você fica. Quanto mais você se estraga, mais estragado você fica. Quanto mais você olha para os seus defeitos, mais defeituoso você fica. Não conserta, fica pior. Mas quando você se abandona, entrega para Jesus, Ele é a sua vida. Você se esquece, você sara. Amém? Você sara, você vive e vive com alegria. Porque as crianças são assim.
né? Ainda bem que choveu, a pastora falou assim, ainda bem que choveu bastante lá, porque choveu bastante, o tema foi barro, né? Então, pensa no barro. Tem roupa aí que vocês vão receber que você pode jogar fora. Não tenta lavar. Porque o nosso barro aqui, vermelhinho, não sai. Né? Não sai, pode jogar fora. Mas é assim que funciona. Viva para o Senhor. Eu vou encerrar aqui quando fizeram um monte de quadrinhos lá. Coisa mais linda do mundo, os quadros que eles fizeram. Tem criança artista aqui, né, Paulo? Crianças artistas, quero que vocês vejam os quadros que elas pintaram. Fiquei impressionado, né? E uma delas pintou uma mão grande e algo no meio, a coisa no meio da mão. O que é isso? Isso aí é Deus me segurando. Olha que coisa boa. Tem aquela música que fala, segura na mão de Deus e vai, vocês conhecem? Eu não canto aquela música. E quando eu seguro na mão de Deus, eu canso. Mas quando Ele me pega, eu descanso. A religião segura na mão de Deus, o Evangelho se joga na mão de Deus. Ele se joga e Deus pega. É ou não é? Ser simples como crianças. Vocês e eu veremos muitos milagres. Amém? Feche teus olhos, irmãos e irmãs. Quero convidar aqui nossos irmãos aqui da música. Coloque a sua vida diante de Deus. Eu quero orar com você agora. Você que ficou muito complicado. Você que essa semana falou assim, eu sou um poço de complicação. Não sei se você falou, mas eu falei várias vezes para mim mesmo. Você que se viu e se vê alguém que tem um Deus complicado. Deus não é complicado, é você que é complicado. Mas para você que vê Deus uma complicação. Mas para você que é muito complexo, que pensa demais em você mesmo. Mas eu quero agora te desafiar a orar dizendo, Senhor, eu quero ser simples, quero me converter como um coração de criança, porque eu penso demais, recebo de menos. Se você quer a sua oração, fique em pé aí, eu vou orar com você em nome de Jesus.